Olá, conectada, olá, conectado. Mais uma edição do programa Razão Social, Conectando Ideias. E apresentando as nossas convidadas de hoje, começando com a Constanza Del Pozo, estudante e líder do grupo Meninas do Brasil RJ. Constanza, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá nervosa, Constanza? Eu não tô nervosa. É minha primeira conversa de rádio. Ah, então tá bom. Então fiquei feliz. Então vamos embora trocar ideias, tá certo? Vamos. Então tá bom. A nossa segunda convidada é a Graziela Carvalho, universitária, educadora e articuladora social. Graziela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia para todas e para todos. Seja bem-vinda. Bora bater papo? Vamos lá. Então tá bom, então tá bom. E a nossa terceira convidada de hoje é a Gabriela Carvalho, que tem o mesmo sobrenome da Graziela, claro, e tem aí sim uma questão de DNA. E a Gabriela Carvalho é enfermeira e pós-graduanda em saúde da família e comunidade. Tudo bem, Gabriela? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Estamos aí para precisar. Essas meninas, olha, vocês estão começando meio tímidas. Vou começar com a Grazi. Posso chamar de Grazi, Graziela? Por favor, eu até prefiro. Então tá bom. Já geramos aqui, então, esse acordo. Então, a Graziela Carvalho passa, a partir de agora, a se chamar Grazi. Grazi, conta um pouquinho, então, pra gente, no Razão Social, um pouquinho do teu dia a dia, do teu trabalho, do teu engajamento social, ainda mais nesse momento tão complicado que estamos ainda, né, vivendo aí a pandemia e a necessidade do distanciamento social. Fala pra gente um pouco. Bom, eu sou estudante de pedagogia, mas eu sempre gosto de falar que antes disso eu sou nascida e criada na Cidade de Deus, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. E isso, por si só, carrega muita coisa, carrega muito da minha história, né? Então, quando decidi fazer a graduação, já era muito visível para mim a lacuna social, né, que existe entre as pessoas que estão nas favelas e nas periferias e subúrbios não só do Rio, mas do Brasil como um todo. A lacuna social que existe entre essas pessoas e quem está em bairros, em regiões mais abastadas. Então, desde muito nova eu já era muito engajada com ativismo, com movimentos sociais, estudantis. Então, quando eu entrei para a pedagogia, isso consequentemente acabou se refletindo muito, né, no meu trabalho e nos meus estudos. Bom, então, atualmente eu trabalho como líder de apoio numa startup de educação chamada Alicerce. E no Alicerce a gente tem um lema que é ninguém fica para trás, né? E a gente trabalha com reforço escolar no contraturno de crianças e jovens justamente de periferias. Então, a gente trabalha tentando preencher um pouco da defasagem que muitas vezes a escola pública acaba promovendo na vida de crianças e jovens que dependem, né, do ensino público. O privado também, em alguns casos, né, as escolas de pequeno e médio porte. Então, na área de pedagogia, eu trabalho muito com o acompanhamento pedagógico dessas famílias que hoje não podem pagar por um reforço escolar ou não podem pagar por um ensino particular. Então eu tento focar muito o meu trabalho da pedagogia para a educação popular, né? Mas também muito do meu ativismo, o ativismo também é uma parte que toma bastante tempo de mim. Durante a pandemia, a gente não está podendo trabalhar com as crianças em sala de aula, então eu e uma equipe muito bacana de moradores da Cidade de Deus, a gente organizou o Frente CDD contra o coronavírus, que é uma frente de favela que tem levado apoio, assistência e informação para as pessoas que estão na Cidade de Deus, para elas se prevenirem e se manterem e sobreviverem durante essa pandemia, né? Porque a gente sabe que existe o vírus que está matando muitas pessoas, ceifando vidas, destruindo empregos, mas a favela tem o vírus social, que é uma coisa que está presente na realidade das periferias desde sempre, né? Então, é um duplo trabalho. Então, para quem está nessa realidade de maior vulnerabilidade, essa pandemia ela tem um peso maior.
E aí a gente tem trabalhado para tentar reduzir um pouco dessa desigualdade. Acho que é Bacana. isso. Não, para começar, você já deu o pontapé inicial, já deu um pouco da ideia do que a gente vai extrair de você, Grazi. Agora, posso saber a sua idade? Eu tenho 24 anos. 24 anos, então tá bom. Vamos passar agora para a segunda convidada, que eu vou falar que ela primeiro conversou comigo antes, falei, Cadu, eu não sei como é que funciona uma entrevista, e eu em 5 minutos bati um papo com ela, e ela se saiu muito bem, tirou onda, então vou conhecer um pouquinho da história da Constanza Del Pozo, que é estudante líder do Grupo Meninas do Brasil, Rio de Janeiro, e só um detalhe, quero saber logo de cara a idade dessa jovem mulher. Qual é a sua idade, Constanza? Tenho 16 anos. Boa! Então fala pra gente um pouquinho do seu trabalho aí dentro do Grupo de Mulheres do Brasil, de meninas, né? Porque, na verdade, eu até quero fazer um parênteses aqui, que eu falei mulheres, o Grupo Meninas do Brasil faz parte do Grupo de Mulheres do Brasil, que a gente já trouxe aqui no programa algumas vezes, incluindo, claro, a querida coordenadora aqui do Rio de Janeiro, a Cristina Barbosa. Então, fico muito feliz e tranquilo, porque já conheço boa parte do grupo das mulheres. Agora eu quero saber um pouquinho do grupo das meninas do Brasil. Então, fala pra gente, Constanza. Então, Cadu, primeiramente eu queria só agradecer pelo convite de estar aqui. Bom dia a todos, como eu falei antes. Meu nome é Constanza, tenho 16 anos. E no começo desse ano eu fui convidada para começar um grupo, o Núcleo Meninas do Brasil, dentro do Mulheres do Brasil aqui do Rio de Janeiro. Então, dentro desse grupo, a gente abre conversa para assuntos não só sobre feminismo e igualdade de gênero, quanto o nome pode parecer, Meninas do Brasil, mas muitos assuntos sociais. A gente manda petições, conversas e abre espaço para falar sobre projetos. É muito legal. Eu comecei a liderar, convidei meninas que eu conheço e tentei entrar em contato com outras. E está sendo um grupo muito incrível. A gente tem muitos projetos, eu acho que nem a Grazi mencionou, pessoas que têm muita vulnerabilidade estão sendo muito afetadas pela pandemia, pelo coronavírus. Então, a partir disso, tem muitos projetos que estão começando durante essa época, muitos projetos que estão avançando também, que já existiam. Então, dentro desse grupo, a gente tenta apoiar e a gente espalha essas informações. Então, tem sido muito bom. Quantas meninas tem no grupo hoje no Rio de Janeiro, Constanza? No grupo hoje do Rio de Janeiro eu não sei exatamente, tem mais ou menos um pouquinho menos de 30 meninas. Acabou de começar o núcleo, mas a gente está tentando trazer meninas que não são só perto de nós, porque eu convidei meninas que eu conheço de primeira, então a maioria são meninas da Zona Sul, meninas das minhas escolas ou das escolas que eu tenho contato. A gente está tentando entrar em contato por Facebook ou por Instagram com outras meninas líderes dentro das comunidades ou dentro das escolas que podem, contribuir muito para o grupo. Tá aí, você está fazendo conexão com duas delas já. Eu tenho certeza. A Grazi você já conhece, né? A Grazi já está dentro do teu núcleo de amizades. E a Gabriela também vai ajudar nisso. E eu tenho certeza que depois dessas 2 horas de papo, a gente vai conectar mais ainda você. Então, segura um pouquinho, eu quero falar um pouquinho do seu projeto, que é um dos motivos de você também estar aqui no Razão Social, um projeto muito bacana. Chamou a atenção, e falei isso para você, né? Eu, como homem, sabendo do meu lugar de fala, né? Da minha situação privilegiada, e vocês vão ouvir eu falar muito disso, porque eu sei exatamente o que representa eu como homem, mais de 50, ter vivido num mundo machista e ver hoje vocês jovens trabalhando, se dedicando, mostrando ações positivas, e eu fico muito, muito orgulhoso e vou bater palmas sempre, abrir espaço para vocês sempre. Tá? Então, Marcelo Leite, nosso diretor, nosso produtor, se você quiser fazer programas só com essa turma, só com essa moçada que está trazendo realmente no coração e no peito esse trabalho, o canal está mais do que aberto. Não, nada contra a galera da minha idade, não, tá? E nem mais velhos. Mas é porque a gente sabe da importância que é dar voz a vocês.
Então, Gabriela, agora para Gabriela Carvalho, que é enfermeira e pós-graduanda em saúde da família e comunidade. A Gabriela, de nós aqui, talvez esteja passando por uma situação mais complicada, mais tenebrosa, se eu posso dizer assim a palavra. Então, Gabriela, fala um pouquinho para a gente como é que está a sua vida, muito dentro dessa situação que a gente está vivendo, né? Da tristeza dos hospitais, da tristeza de não saber o que está acontecendo. As pessoas hoje falam muito, colocam muitas informações, muitas delas são rápidas demais e acabam confundindo mais a população. Então, agora é com você, Gabriela. Bom dia, Gabriela Carvalho, eu sou enfermeira, sou pós-graduanda na modalidade de residência em estratégia de saúde da família, e eu trabalho numa clínica da família que fica na zona norte do Rio, fica em Vila Osmo, do lado da Vila da Penha. E como eu atuo na atenção primária, a gente fica mais assim como portas de entrada, porque a gente primeiro pega a pessoa, o usuário, com os sintomas iniciais. Então, às vezes, a pessoa, quando ela está lá no iniciozinho do sintoma dela, assim, que aparentemente é um simples resfriado, a gente já faz uma classificação com ela, um atendimento inicial, e aí, dependendo de que tal o agravamento, os sintomas acrescidos do que ele já tem, aí o médico que atende faz o afastamento de 14 dias. E aí tem o andamento com relação às UPAs, que no caso a pessoa já chega com muita falta de ar, já chega com muita dor no corpo, e aí tem todo aquele processo da internação. Só que assim, eu não sei bem como é que é o fluxo das UPAs, né? Eu digo mais pela clínica da família, porque também tem a ambulância. Quando a pessoa está com todos os sintomas aparentes, a gente aciona a ambulância e ela chega para levar a pessoa direto para o hospital para internação, CTI. E o que deixa a gente, como profissional de saúde, assim, todo preocupado, tenso, é aquele risco, assim, que todo mundo sabe, né? Da gente, assim, não ter o privilégio de ficar em casa, todo dia ter que trabalhar, lidar com BRTs, ônibus e trens lotados, muitas pessoas sem máscara. E, assim, por incrível que pareça, é mais arriscado estar num BRT cheio do que estar na própria clínica, onde a gente tem os EPIs, né, e tomamos as medidas necessárias. Então, assim, o que deixa a gente, como profissional de saúde, assim, no caso, na atenção primária, mais ansioso, mais tenso, é com relação a essas coisas. E eu trabalho numa equipe cujo território é muito vulnerável. As pessoas da equipe que eu tô, do território que eu atuo, elas fazem muitas aglomerações, né, na rua, no bairro, elas andam sem máscaras, fazem festas à noite, fim de semana, saem, e as mesmas pessoas que fazem isso são as que vão direto para a clínica. Então fica tipo um ciclo vicioso, isso no território que eu atuo. Já as outras equipes, os outros territórios da unidade da clínica, aí já são outros enfermeiros e médicos responsáveis ali. Mas o que está bem intenso com relação a esse tipo de atitude é o território que eu estou inscrito, que eu estou atuando. Que é a Zona Norte do Rio de Mas sendo Janeiro, né? profissional sim, mas sendo atuante da atenção primária, a gente não fica, assim,
como nós somos residentes, teve no programa de residência, tanto de medicina de família quanto de enfermagem e saúde da família e comunidade, a gente não, a gente ficou restrito a certas atividades. Então, como a gente está no segundo ano da residência, a gente ficou limitado a ficar trabalhando só na clínica, porque por ser atenção primária, por ser só a clínica da família, a gente não fica com os casos de internação. Então, a gente não está podendo estagiar nas UPAs, a gente não está podendo estagiar nas maternidades, a gente está tendo essa restrição justamente para poder proteger um pouco os residentes do programa desse risco de contaminação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar nesse momento, né, para uma enfermeira. Eu sei que, claro, que todo mundo quer não ter o vírus, mas para quem gosta, para quem escolheu essa profissão, né, talvez seja um desafio também estar nesse front, né, ajudando mais nesse atendimento não primário. Isso passa pelo seu coração, pela sua cabeça? Fala para mim. Assim, eu tenho curiosidade, mas eu nunca fui muito fã da área de emergência. Eu vejo que tanto a emergência quanto a hospitalização em si não são muito a minha praia, não. Eu gosto mesmo de atenção primária, promoção da saúde, mas por curiosidade, por eu querer conhecer esse outro lado, né, realmente dá um incômodo, mas eu Não, tô assim. e essa provocação que eu fiz para você, Gabriela, foi até interessante quando você falou dessa questão de você gostar da atenção primária, que as pessoas não se tocam, né, na hora da medicina, como é fundamental a gente ter essa atenção primária, principalmente nas clínicas da família e dos médicos também, né, os médicos da família, porque isso, em muitos casos, acabam fazendo a diferença na hora desse paciente, desse cidadão, ir para um quadro mais grave de uma doença ou mais cíclico de necessidade de atendimento até mais caro. Então, um trabalho da assistência básica talvez te motive muito por isso, né? É porque a gente vê o cliente, paciente, usuário, antes da gente ver ele como um paciente, a gente vê ele como um ser humano. Então, não se trata assim de um doente, um diabético, um hipertenso, um cardiopata. Isso são doenças. O que a gente aprende nesse tipo de especialização é que o ser humano ele não é um ser só biológico, ele é um ser biopsicossocial. Então, Uau. antes da gente. E assim, o que diferencia, inclusive, os médicos de família dos outros, né? É essa questão mesmo do ser humano ser o protagonista do cuidado, da saúde, e não a gente profissional. A gente dá a ele a autonomia de conhecer o seu estado de saúde, a educação e saúde em si, promover ao usuário a autonomia, o conhecimento e deixar ele a par de tudo que ele quiser administrar na vida dele. O que a saúde, tanto a medicina quanto a enfermagem de família e comunidade propõe é isso. É você conhecer aquela pessoa, conhecer aquela família, ver de onde ela vem, o porquê que ela está apresentando uma dor de cabeça. Não é só você tratar a dor, o problema, mas sim conhecer, buscar saber tudo que ela vive e convive, para poder não necessariamente dar uma medicação que possa causar algum incômodo para ela, né, algum efeito colateral, porque às vezes um simples cuidado, um simples vínculo já melhora o estado emocional do paciente. E Muito aí com bem. isso ele não vai assim necessitar posteriormente de uma hospitalização, mesmo descobrindo que é hipertenso, por exemplo. Tá aí essa grande diferença que a gente conseguiu nessa fala com a Gabriela entender, porque eu provoquei ela para ver se ela não estava com vontade de ir para o front, e ela falou, não, cada um,
a resposta dela bem objetivamente, Cadu, cada um no seu quadrado. E o meu quadrado é a atenção básica, né? A enfermagem de atenção básica, acho, nossa, fundamental também. E eu quero aproveitar o gancho que a gente teve da Gabriela Carvalho, que é enfermeira, para trazer para a Graziela Carvalho, que é irmã da Gabriela, né? Não tem como, Grazi Carvalho, Gabriela Carvalho, né? Porque a Gabriela falou da assistência básica. E aí, a Grazi, ela trabalha, né, como articuladora social. E hoje a gente vive um distanciamento social, né? E aí eu pergunto, Grazi, eu sei que você está trabalhando remotamente, está usando todas as ferramentas que são permitidas tecnologicamente, mas nem todo mundo, a gente sabe, nessas regiões de comunidades, nas regiões de maior periferia, conseguem ter essas conectividades. E aí eu pergunto para você, e como é que fica o seu coração nessa história, dona Grazi? Como é que fica a sua cabeça para segurar a vontade de, ó, vou jogar tudo pro alto e vou para lá, eu quero... E aí? É legal essa pergunta porque o STF ele proibiu o governo do estado e o governo do estado não, né? A polícia militar de fazer operações nas favelas durante a pandemia, depois de uma série de ações truculentas que desencadeou em mortes, em vítimas feridas. E tudo isso durante diversas ações. Não só o Frente CDD foi uma das ações que tipo foi recebida a tiros pela polícia militar dentro da Cidade de Deus, mas isso também aconteceu no Complexo do Alemão, né, durante uma entrega de cesta básica com o pessoal do gabinete de crise do Complexo do Alemão, e aconteceu na comunidade onde morreu o João Pedro, né? E tudo isso mexe muito comigo, assim, me desestabiliza bastante. E é muito difícil gerenciar isso quando você está ali lidando com pessoas e convivendo com pessoas que poderiam ter sido as vítimas, né? Eu mesma poderia ter sido uma das vítimas, eu não moro mais na Cidade de Deus, mas estou sempre lá, meus afilhados são de lá, amigos de infância. Então, eu tenho tido um esforço de tentar canalizar muitas energias, sabe? Para não me deixar bater a ponto de ficar inutilizada, mas tento também concentrar para coisas efetivas, sabe? Para não deixar a peteca cair. Até porque, fora toda essa questão da violência e da falta de acesso, eu que trabalho com articulação, essa coisa de mobilidade social, a gente barra muito com essas milhões de reuniões e organizações e projetos que nunca dão em nada. Então, essa é uma das coisas que me deixa, que geralmente me abala muito também. Então, esse momento de pandemia, né, quando eu perdi, porque para mim perdeu o João Pedro, a Bia que levou um tiro de raspão na cabeça na Cidade de Deus, quando essas coisas acontecem, eu sinto que eu estou perdendo uma pessoa muito próxima, eu estou perdendo pessoas muito próximas. Essas coisas me ajudaram a tentar ser mais propositiva, sabe? Ser cada vez mais efetiva nos trabalhos que eu faço. Porque cada minuto que a gente perde com um projeto que não vai para frente, com uma ideia que não anda, são vidas e vidas que estão sendo ceifadas. Então, uma coisa boa que eu estou tirando disso é tentar colocar energia em coisas que vão gerar resultados positivos. Não, e essa sua fala, né, também é muito sensível a todos nós, né, a gente sabe disso, e não é fácil a gente ver essas situações todas acontecendo, ainda mais nesse momento, né, em que a gente poderia estar se unindo, estar fazendo exatamente o que você falou, né, da palavra mais do que correta, propositiva, que é a nossa missão aqui do Razão Social, né, trazer vocês com argumentos, com poder de fala em cada um dos seus segmentos, né, das suas áreas, das suas regiões, e a gente andar para frente. E quando você fala de você se sentir também, né, maculada, machucada com tudo isso, eu fico refletindo, né, até em função de um chefe meu que ele fala que é aquela ideia do projeto que você falou, e ele fala o seguinte, quando a equipe leva para ele, pô, tô com um projeto aqui maravilhoso, ele falou, sumam da minha frente, eu não quero projeto, eu quero execução, executem, planejem,
toquem um negócio, não me falem a palavra, aliás, ele não gosta nem da palavra projeto, porque parece que essa palavra não sai, né? Quando você fala em projeto, a coisa não anda, fica amarrado, fica só na linha das ideias. Então, eu concordo com você e a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o programa. Agora, eu queria saber da Constanza, falar um pouquinho do programa, aliás, do projeto, não é nem projeto, da ação que você já está fazendo. Olha aí eu falando de projeto aqui. Da ação que você já está desenvolvendo. Fala um pouquinho aí desse trabalho, Constanza. Então, eu tenho um projeto, o nome é Absorvendo Amor. Foi criado no finalzinho de 2018, com colegas meus da minha escola. E a gente está expandindo hoje em dia, mas começou com amigos meus da minha escola. E o objetivo do Absorvendo Amor é, através da educação e através da nossa plataforma, se isso seja Instagram ou palestras ou outras formas de educação, educar sobre higiene menstrual, especialmente a desigualdade menstrual, que é um problema muito pouco falado, especialmente há 2 anos atrás, quando a gente criou o projeto, era algo que muitas pessoas não tinham nem escutado falar. E não só para educar sobre esse projeto, mas a gente também arrecada absorventes e dinheiro para poder fazer doações, realizar as doações em escolas públicas. Começou, realmente tomou forma assim no meio do ano passado e ficou muito maior do que a gente esperava. Ficou muito mais do que uma ação ou uma série de doações, virou uma plataforma Absorvendo Amor, sabe? Você disse que projeto seria alguma coisa que não tivesse saído do chão, mas a gente chama de projeto porque é uma conjunção de alunos e a gente se juntou para uma causa que é muito importante, que a gente teve que aprender muito, teve que estudar muito. Tem poucos dados sobre esse problema no Brasil, especificamente. Então a gente teve que estudar muito, só que é uma causa muito, muito importante. A gente está cada vez mais tentando educar e tentando aprender, sabe, como jovens dentro do projeto, a gente se diz que a gente está educando outras pessoas, só que ao mesmo tempo todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente aprende um dado novo e algum exemplo. Então realmente tem sido um aprendizado, tem sido uma experiência muito diferente. Agora, quando você fala, o projeto chama-se o projeto, agora vamos ter que falar do nome do projeto, é projeto mesmo, né? Mas esse, pelo menos, está em execução, está em andamento, né? É Absorvendo Amor, é isso? Absorvendo Amor, exatamente. Absorvendo Amor. Eu gosto do nome e eu queria entender um pouco mais. Você também me contou que isso aí veio no insight de um livro, né? Sim. Que você leu ainda muito jovem. Porque eu perguntei para ele, mas em que momento? Que a curiosidade, claro, do jornalista era perguntar para a Constanza, mas você vai trabalhar com essa questão do absorvente, por quê? Foi no momento da sua menstruação? Foi alguma coisa marcante? Aí ela falou, não, foi bem antes. E aí eu adorei entender isso e conta pra gente, Constanza, como é que foi isso? Quando eu era muito jovem, antes da minha primeira menstruação, você até tinha perguntado se eu já estava nesse momento. Eu li um livro que a minha irmã pediu para eu ler, minha irmã recomendou para mim, chamado Eleanor e Park. E o livro não é sobre pobreza menstrual, não é sobre esse assunto. É uma história, mas a personagem principal, ela tem uma família muito grande, ela não tem acesso a muitas coisas. E em uma página do livro, ela menciona que ela estava sem acesso a absorvente, e ela precisava. E para mim isso foi um pouco chocante. Eu nunca tinha parado para pensar. Óbvio que eu sabia que tem pessoas que não têm acesso a várias coisas como comida, coisas de higiene, só que absorvente mesmo foi uma coisa que para mim era uma coisa natural. E é uma coisa muito pouco falada, realmente é esse problema. Então isso ficou na minha cabeça. E quando eu tinha 14 anos, eu mudei de escola. Eu conheci um grupo de amigas que se importavam muito com essas causas e queriam começar um projeto, queriam poder ajudar de alguma forma. Porque a gente tem um privilégio de que a gente pode ajudar. E a gente tem essa possibilidade, sabe, de poder pegar o nosso privilégio e poder passar isso para as outras pessoas que não têm tanto acesso.
E eu lembrei disso, eu pesquisei muito, eu criei uma apresentação e eu juntei um grupo. No início eram 14 pessoas, meninas e meninas do meu ano, e a gente foi conversando com a nossa escola, a gente foi chamando mais pessoas para o grupo, entrando em contato com a Secretaria de Educação, com escolas municipais e estaduais do bairro. E a gente começou a desenvolver o projeto a partir disso. No início eram só doações, a gente fazia arrecadações na nossa escola, através de dinheiro. Em outras escolas que a gente também pedia para botar em caixas de arrecadação. E a gente realizava as doações em escolas públicas. E o projeto foi só crescendo assim, de forma exponencial a partir disso. Não, e é interessante, a gente volta já já com a Constanza, porque foi o que ela falou, né? Parece uma coisa tão natural, até para nós homens, né? Eu não sou pai, mas quem é pai de menina, ou quem já teve essa realidade, né? De alguma forma em casa, pode parecer uma coisa natural, mas que também, como muitos outros detalhes que a gente vai falar aqui já já, com as três, com a Grazi, com a Gabriela e com a Constanza, a questão da educação com E maiúsculo é fundamental. E eu quero falar agora de educação, né? Que eu tenho certeza que os olhinhos da Grazi vão brilhar agora, porque é muito a praia dela. Tenho certeza que a Gabriela também tem muito dentro disso, né? Na área que ela atua, na área de enfermagem e comunidade também. E a Constanza nem se fala, que está hoje, né, dentro da escola, trabalhando com questões sociais também e voltadas para a educação. Então, Grazia, quero falar com você exatamente sobre a questão da educação, mas a educação com E ou E maiúsculo. Está faltando isso para a gente sermos melhores? Ai, assim, tá faltando muita coisa, né? Eu acho que a educação, a escola, ela é um reflexo do que a gente vive em sociedade, sempre vai ser um reflexo. Então, eu procuro ver a educação, né? Acho que aí a gente está falando um pouco de educação formal mesmo, né? Daquela que é passada na sala de aula, mas também daquela que é passada nos meios sociais, né? No cotidiano, entre a família e os demais grupos sociais. Eu acho que ela sempre vai ser um reflexo do que a gente está vivendo e passando como sociedade. Mas aí falando mais em termos de estrutura mesmo, né? Falta muita coisa, falta interesse político, aquela coisa, aquele clichê de sempre, né? De que, enfim, a educação para quem tem menos acesso, ela sempre vai ter aquele formato que é um formato muito limitado, né? A gente vive aquele modelo de educação ainda muito voltado para o modelo da Revolução Industrial, em que a elite tem uma educação que é uma educação mais crítica, mais pensante, que forma líderes e que forma pessoas que vão gerenciar e coordenar grupos, e a educação da periferia ainda é aquela educação mais subalterna, limitada, que não prepara a gente para encarar a vida, o mercado de trabalho, que não nos prepara para grandes negociações e nem para estar ocupando espaços de poder, né, de tomada de decisão. Ô, Grazi, posso só te interromper um pouquinho? Porque é uma praia que eu gosto muito. Me permite te interromper um pouquinho só? Eu Claro. queria que você me ajudasse a entender, até porque, para mim, também isso é importante aprender nessa relação. Quando você fala dessa diferença, né, da escola, da grande metrópole e da periferia, pode ser assim? Acho que é mais ou menos o que você estava tentando dizer. Existe mesmo essa diferença quando você fala não só da política educacional dos privilegiados, né, que tem escola, estão aí todo dia nas salas de aula, e a gente sabe de uma realidade diferente da periferia, ou seja, da dificuldade de transporte, da dificuldade de estrutura de sala de aula, da dificuldade de professores também, e isso dificulta exatamente isso que você falou, quer dizer, a questão de você nunca ter dentro dessa realidade da periferia protagonistas sociais, é isso? Eu acho que a estrutura ela está dentro de um projeto político-pedagógico, né? Existe um projeto político-pedagógico que diz que prepara jovens para estarem em um lugar e outros para estarem em outros, né? E aí
quando a gente fala de estrutura precária, de falta de acesso, isso tudo não é só porque está em falta, porque o governo não consegue arcar. Isso tem a ver com o projeto político mesmo, né? E isso é uma coisa que a gente discute na área de educação há muito tempo, porque de fato, quando a gente tem uma grade curricular de uma escola para a elite que pensa em habilidades para o século XXI, que pensa em questões socioemocionais, em temas que são temas que têm a ver com tecnologia e desenvolvimento humano e todas as habilidades que a gente sabe que o mercado e que a vida exigem. Isso é um projeto político-pedagógico. Quando a escola, para os jovens e para as crianças mais pobres, não tem isso, não é só por falta de, e sim porque esse é um projeto que, enfim, a gente até chama de necropolítica, né? Que é a política da exclusão, a política do extermínio, a política da segregação, né? E isso está presente na escola também, como está presente na política, nas estruturas sociais. Como a escola é um reflexo disso tudo, obviamente ela também vai moldar a sociedade dentro desses padrões de grupos sociais que a gente tem. Interessante a sua colocação e brilhante também. Agora, eu vou levar para o lado agora da Gabriela, né, que trabalha com a questão da saúde da família e na comunidade, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre a educação nesse caso, não da escola, mas na base familiar. Eu tenho certeza que você também, no seu dia a dia, vê muita dificuldade em relação a esse intercâmbio entre a família, né, os jovens. Como é que isso chega para você no dia a dia na questão da saúde, inclusive na questão da informação para uma melhor saúde, ô Gabriela? Assim, a Estrela Saúde da Família, ela conta com equipes multiprofissionais. Cada equipe tem um médico de preferência de família, né, especialista em medicina de família e comunidade, um enfermeiro também com essa prioridade de ser especialista, né, de saúde da família e comunidade, um técnico de enfermagem, um dentista também de preferência com essa especialização e 4 a 5 agentes comunitários de saúde. Aí, os agentes comunitários de saúde, eles são profissionais que moram nas áreas dos cadastrados. Então, a gente é sinalizado com relação ao que está acontecendo, algum problema, alguma situação das famílias, das pessoas, por esses agentes. Então, na reunião de equipe, eles trazem as situações que muitas vezes é o paciente que chama eles e pede ajuda, outras vezes são eles que observam, ou então vizinhos, né, do paciente passam informações quando eles estão pelo território, e aí eles levam essas questões e a gente bola um plano de ação em educação e saúde. Por exemplo, os grupos, né? Grupos de epidêmicos, diabetes, promover ações de saúde sobre alimentação equilibrada, atividade física, grupos de planejamento reprodutivo, no caso, casais jovens que estão querendo engravidar, ou então meninas jovens, né, até adolescentes que iniciam a vida sexual e aí querem começar a tomar injeção. Aí a gente promove esses grupos, né, de planejamento reprodutivo, saúde mental, quando tem casos de depressão. Agora, em jovens, então, né, teve uma crescente população jovem, né, tentando suicídio. Então, a gente tem também grupos de saúde mental, os idosos, que aí o educador físico promove atividades da Academia Carioca. É assim que a gente trabalha
com educação em saúde, seja na clínica ou até mesmo indo no território, né, através de igrejas, associações de moradores, fazendo essas práticas. Então, esse link com esse agente social, Vacinação. né? Esse link com o agente social, então, que você está falando, ele é fundamental para levar conteúdo para vocês trabalharem, não é isso? E dentro desses conteúdos, o que hoje Sim. preocupa mais? Você já falou aí da questão da saúde mesmo, né? Do diabetes, da hipertensão, que são bem graves hoje na população brasileira e mundial praticamente, né? E as pessoas não sabem, são doenças silenciosas. A questão da programação familiar, né? Que a gente sabe de uma realidade de jovens, cada vez mais jovens mães, e que a informação chega, ou a informação não chega. É isso que eu queria entender, né, Grazi? Desculpa, Gabriela, porque a gente precisa, de alguma forma, entender onde está o erro. Onde está o erro? O erro está de como você passa a informação para o adolescente ou para o jovem adulto. Porque não basta você só falar que o garoto tem que usar camisinha e a menina tem que tomar pílula. Você tem que explicar para eles como que tem que tomar a medicação, como que tem que usar o preservativo. Então, esses grupos de apoio, de educação, no caso em saúde, é justamente isso, pegar um grupo de pessoas, se elas têm dificuldade de acesso até a clínica, né, a unidade, a gente vai até o território com eles, e aí a gente tem os materiais, né, a gente tem bonecos, ilustrações, né. Antigamente usava até frutas, né, mas hoje em dia a gente já tem um melhor acesso a, a materiais. Agora Então tá a aí. Vou gente pegar você, Vamos lá, faz. vamos falar. E aí depois eu quero usar a Grazi e a Constanza também, porque a Constanza vai entrar com a questão já já do absorvente, porque temos alguns tabus. E aí estou falando com 3 jovens e o coroa aqui que tem que, de alguma forma, abrir cabeça, principalmente quem está ouvindo a gente hoje. Então vou colocar a pergunta para você, Gabriela, e depois vou discutir com as outras 2 meninas, com a Grazi e com a Constanza. Você falou agora e ficou muito é, delicada, né, para falar da questão desses materiais de ensino para esses jovens já na idade sexual. Aí você fala, tem que pegar fruta, enfim. Esses materiais, por exemplo, você vai pegar uma camisinha. Como é que você vai colocar a camisinha num, num, num objeto que parece um pênis? Ou seja, você vai usar uma cenoura, né? Você vai usar, de repente, um outro equipamento ou uma outra fruta. E aí eu quero que você abre para mim como é que você vê, como é que é feito isso de forma a chamar a atenção mesmo. Porque uma coisa é você chamar a atenção de forma lúdica, né? A outra coisa, de repente, você chamar a atenção de uma forma concreta. Vamos lá, sai desse labirinto junto comigo. Vamos lá, Gabriela. Então, assim, eu não sou formada há muito tempo, não. Eu formei há 2 anos. Há Uhum. 2 anos. E quando eu entrei na faculdade, eu já peguei uma parte mais modernizada. Eu fiz estágios acadêmicos, então, assim, esse negócio da banana, de frutas, eram coisas que eu via, assim, do tempo das minhas professoras. Ou até acho que até quando eu fiz o técnico de enfermagem, há 10 anos atrás, já tinha acesso a materiais mais atualizados. Então, hoje em dia tem o pênis de borracha, tem a vagina, tem o colo do útero, assim, em acrílico, que aí dá para ver o encaixe, por exemplo, da camisinha feminina, o útero em si, de plástico, para poder exemplificar bem, não tem essa dificuldade. Até porque isso era muito necessário a gente se modernizar, porque existem questões muito bizarras, mesmo quando você, na prática, tenta ensinar usando símbolos semelhantes. Eu já ouvi histórias do tipo
de que a menina engravidou, mesmo fazendo exatamente como foi ensinado. Porque, por exemplo, eu já ouvi, mas não aconteceu comigo. Eu ouvi a professora falar na faculdade. Como que a garota engravidou se ela assistiu o planejamento familiar e ela jurava que fazia certinho? Aí a menina falou que quando ela foi ter relação com o namorado, ela colocou a camisinha na banana. Olha. Ela não colocou a camisinha no companheiro, ela colocou a camisinha na banana, porque foi assim que ensinaram. Então, assim, são questões muito complexas, assim, tem que saber orientar, tem que saber ensinar. Então, assim, eu, por sorte, graças a Deus, já peguei uma época não, né? Porque eu acho que de 2015 para cá já não tem muito tempo, não, são 5 anos. Mas, assim, eu peguei um momento que não passei por essa situação de ter que usar outros tipos de coisa que não fosse exatamente um pênis de borracha e uma vagina de plástico. Não, e a sua colocação chama a atenção. A gente pode fazer um programa todinho sobre isso, que é exatamente esses símbolos, né? Esses índices que a gente coloca para a sociedade e acha que a sociedade entendeu, e não entendeu. E não são só meninas ou meninos que, de alguma forma, têm uma certa dificuldade, né? Ou uma vulnerabilidade escolar, enfim, não sei qual é exatamente a palavra, mas que a gente às vezes acha que quem faz comunicação, né? Acha que você emitiu uma informação e que o emissor recebeu essa informação e está tudo ok, né? E está aí a prova. Fala, Gabriela. Não, já teve caso também, a minha professora na turma falou do rapaz tomar o anticoncepcional no lugar da namorada. E, assim, são histórias, assim, bem... Como você assim, disse, você vai falar que é bizarras. Como você disse, bizarras. Mas às vezes é o próprio professor que não soube orientar, não foi correto a ação. Pois é, gente. Isso parece um caso estranho, né? Um caso engraçado, mas não é. É realidade. E aí, vou chamar então a Grazi, que também tem aí um trabalho muito efetivo dentro das comunidades, principalmente da Cidade de Deus. Grazia, parece coisa engraçada, mas não é. A gente é o famoso rir para não chorar, né? E eu acho, dentro dessa concepção, é bizarro mesmo, porque a gente, como sociedade, a gente cria estigmas e tabus sobre determinados temas e depois fica surpreso quando a gente ouve esse tipo de situação. Ou então quando a gente vê os índices de gravidez na adolescência ou de ascensão de algumas DSTs, a gente fica surpreso, sendo que a gente é a mesma sociedade que não fala sobre esses assuntos, que reprime muitas vezes esses assuntos serem ditos nos espaços onde eles deveriam justamente ser ensinados, que é dentro da escola. E aí a gente tem essas consequências e não sabe muito bem como lidar com elas, né? Eu trabalho, já fiz um projeto que era um projeto inicialmente puxado pela Secretaria Municipal de Educação para as redes municipais, que era um curso meio livre de protagonismo juvenil. Esse curso ele é promovido dentro das escolas municipais e a escola, junto com a secretaria, seleciona adolescentes que estão ali entre o 8º e 9º ano, né, que estão indo para o ensino médio. E a grade desse curso, a ideia é falar justamente sobre esses temas que são tabus ou polêmicos na sociedade e trazer o debate para essa juventude. E eu participei como um agente comunitário, né, desse programa. E aí, quando eu me deparei com os materiais, as ferramentas pedagógicas que são utilizadas, você fica, assim, desesperado, assim, aterrorizado. Porque, por exemplo, a gente tem um tema que é para falar sobre tabaco, vício e consumo de drogas na juventude. O que a gente tem de suporte, que é de material que é orientado pela Secretaria Municipal de Educação, não é o material que o professor decidiu tirar do repertório dele. São videozinhos, são vídeos, aulas da década de 80, em que a narrativa ainda era criminalizar o fumo do cigarro, o uso do cigarro, da bebida, para poder controlar o consumo entre jovens. Né? Então, assim,
E isso estou falando de 2018, na rede municipal de ensino. E aí a gente tem... por que isso acontece, né? A gente tem aí exemplos dos mais variados de que a lei seca não deu certo nos Estados Unidos, não deu certo no Brasil, não deu certo em lugar nenhum, mas a gente ainda tem esse tipo de realidade na rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Né? E aí eu volto àquele assunto sobre a intenção política por trás, né? A proposta político-pedagógica. Isso tudo é reflexo dos governantes, né, que a gente elege, do viés político-ideológico por trás daquela Secretaria de Educação. A gente tem toda a corrente de fumaça que os políticos e, enfim, quem está ali fazendo a gestão dos mandatos e dos governos, eles jogam em cima do debate da educação para poder potencializar a polarização, né? E, infelizmente, no Brasil, o campo da educação ele ainda está muito sujeito à polarização ideológica. Então, a gente tem políticos que estrategicamente cria esse debate do eles contra nós, do quem quer manter a família e quem quer acabar com a família, para poder, na verdade, abafar um assunto que, na verdade, é um assunto que deveria ser debatido com a sociedade como um todo, que é a educação sexual, que é acesso à informação, que é o direito, que é compartilhar e dar acesso a uma educação de qualidade para todos, né? Não só para quem pode acessar via rede privada, mas principalmente quem está na rede pública. E aí a gente tem, né? A gente vê aí que quando a gente fala de temas como a descriminalização do aborto, que é um dos temas mais tabus da nossa sociedade, a gente não consegue iniciar esse debate pegando experiências de fora que deram certo, ou então para pelo menos ilustrar e começar um debate mais lúcido, que a gente vê toda aquela corrente, aquela cortina de fumaça ideológica trazendo tabu, estigma, que em várias sociedades que são que estão muito mais evoluídas a nível de IDH, a nível de desenvolvimento socioeconômico, já superaram, e a gente continua aqui no aquela sensação do cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque fere os valores da família, ou então porque Dogmas religiosos. dogmas religiosos, e aí a gente acaba nunca avançando nessas pautas, a gente fica sempre o eterno cachorro correndo atrás do rabo. E aí Bacana. a gente é obrigada, eu como educadora penso, né? Isso não é só consequência de quem a gente elege, isso é consequência de um projeto político que está muito bem instaurado no nosso país, que está muito bem enraizado e que conta com diversos agentes, não só na política, mas agentes que hoje detêm os espaços de fala, de decisão e de poder. Boa, eu vou voltar com isso porque você toca numa questão muito importante, justamente para a nossa missão aqui, que é trazer pautas como essas que a gente está colocando aqui. Quer dizer, a necessidade da gente falar de forma aberta, democrática, né? Ouvindo vocês, ouvindo quem está no dia a dia, está na realidade mesmo da informação, que sente o problema na pele, literalmente, né? E na alma, literalmente também, na vida, literalmente também. Então, eu quero voltar com esse tema aí que a Grazi trouxe, mas vou entrar num outro processo tabu e que você que está acompanhando desde cedo o Razão Social, voltar de novo com a Constanza com o projeto Absorvendo Amor, né? Um projeto que fala sobre a distribuição, a conscientização em comunidades, em escolas, né? Agora que é o projeto que elas têm, mas agora em distanciamento social, não está acontecendo, mas que está sendo incluído também dentro de algumas comunidades, que é a distribuição e a educação em relação ao absorvente feminino, né? E a Sim. gente não vê, a gente não escuta, a gente pouco se fala sobre isso. Por tabu, por que não se fala sobre isso, dona Constanza? Como é que você analisa isso quando você está entre os seus pares? Eu acho que, conectando com o que a Gabriela e a Grazi já falaram,
que tem várias questões de educação sexual. E quando eu falo educação sexual, eu tô falando sobre todas as questões que levam a isso. Então, puberdade, gênero, sexualidade e também educação sexual. Tem muitos tabus. Uma coisa que não é incluída no nosso currículo, muitas vezes, na escola, no ensino médio, no Fundamental 2, que eu acho que é mais necessário ainda começar cedo. Então, tem muitas informações falsas, que nem a Gabriela tinha falado, se não me engano, acho que no bloco anterior. Educação sexual é muito mais profunda do que só falar você precisa fazer isso, isso existe. Tem que ensinar como, tem que ensinar por quê. Porque senão vira um ciclo de misinformação, né? Então, eu acho muito, muito importante falar sobre essas coisas. E, levando mais para o meu projeto, Absorvendo Amor, a gente se trata de uma das questões que é um grande tabu dentro da educação sexual, que é a misturação, e dentro disso, mais ainda, a falta de acesso a produtos de higiene. Então... Veja bem, quer dizer, eu quero puxar esse teu raciocínio, quero fazer um gancho com esse teu raciocínio, porque dentro da questão da higiene, né? Porque muitas pessoas, quando falam de menstruação, né, o tabu é uma coisa suja, né? Eu estou errado, se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam, né? Mas é o que, pelo menos, a gente vê, a gente entra nessa barreira de ver a menstruação como uma coisa suja. Como é que a gente fala isso para uma menina que acabou de entrar na sua puberdade, de entrar no seu momento de todo mês ter aquele processo de menstruação como um processo humano, né? Como um processo físico? E aí, Constanza? Deve ser um grande desafio você falar isso, né? Eu acho muito, muito interessante você trazer essa questão, porque, assim, quando eu estava pesquisando, e continuo pesquisando no meu projeto, eu vou descobrindo que tem muitas culturas no mundo inteiro, hoje em dia, onde a discriminação é muito mais institucionalizada. Entende? É uma coisa que eles têm Traz meio alguns que... exemplos para a gente. Vamos lá, ajuda a gente aí com alguns exemplos, como a Gabriela trouxe lá do uso da camisinha, né, que era Sim. colocada na banana e que hoje a gente tem ferramentas mais modernas, né, como o pênis de borracha, a vagina também, que a gente possa mostrar como é que a questão da vida sexual começa e tem que ser usada de forma correta. Em relação à questão da menstruação em outros países, traz alguns exemplos para a gente, seria legal, Constanza. Eu tenho um exemplo que eu acho que é um dos mais impactantes, é um dos que as pessoas estão falando mais hoje em dia. Tem uma tradição chamada Chhaupadi. Na Ásia, se não me engano, em certos lugares, que basicamente incentiva as mulheres a se isolarem. Então, não entrar em casa, não cozinhar porque acham que vai contaminar a comida, não interagir com os homens da família, né, com o marido, com os filhos. E isso só mostra como o tabu é tão institucionalizado que as pessoas acreditam que é alguma coisa suja, que nem você tinha falado, é uma coisa que vai contaminar os outros, que vai contaminar o ambiente, quando não, é uma coisa extremamente normal, acontece com qualquer pessoa que tem um útero, qualquer pessoa menstruante. E é um sinal de vida, é um sinal de saúde. Tem muitas pessoas que não conseguem menstruar, talvez por questões de saúde, sabe, questões alimentares, talvez atrapalhe a menstruação, talvez por uma cirurgia. Então, o fato de poder menstruar, eu não vou falar que menstruar é um privilégio, porque a grande maioria da população feminina, a população que tem um útero, menstrua, mas é uma coisa natural, é uma coisa linda, é um sinal de saúde, de vida, um sinal que você pode dar vida se você escolher. Então, não é uma coisa suja. E é um tabu tão grande que as pessoas não gostam de falar muito sobre isso. Quando eu trouxe esse assunto na minha escola, foi um assunto que eu trouxe para professores, né? Eu falei para professores sobre o meu projeto, para ver o que eles achavam. E vários professores olhavam para mim, caramba, eu não sabia que era uma falta de acesso, que absorvente era uma coisa tão difícil assim de conseguir. E realmente é uma conversa muito, muito pequena ainda.
nesses últimos 2 anos, eu não sei se eu percebo mais isso porque realmente eu estou sempre olhando, né? Eu estou sempre estudando, eu estou com esse projeto, mas nesses últimos anos eu vejo essa conversa muito mais na frente. Tem Instagrams falando sobre isso, tipo, projetos gigantes internacionais, marchas sobre tipo, poder na menstruação, coisas assim. Só que eram coisas que não aconteciam até muito pouco tempo atrás. E com o projeto eu vou vendo mais e mais essa conversa sendo aberta, só que ainda é uma coisa que a gente tem que cada vez educar mais e falar mais sobre. E, assim, eu queria pegar um pouco dessa questão de educação, esse gancho que a gente estava falando, não só o meu projeto e projetos como o meu, sendo projetos voltados à educação sobre esses temas, só que também o problema que a desigualdade menstrual proporciona para a educação do país, que é que muitas meninas, muitas alunas, quando elas estão menstruadas e não têm acesso a algum certo produto, elas têm que faltar aula. Tem um estudo que passou que meninas podem chegar a faltar mais de 45 dias de aula por ano por causa da menstruação, porque elas não podem ir, ou porque elas têm vergonha, ou precisam conter o sangue com um jornal que é extremamente anti-higiênico e muito, pode prejudicar muito a saúde delas. E isso pode lhe dar evasão escolar. E isso, no fim de tudo, pode ter um cúmulo na educação e na desigualdade da educação do nosso país e do mundo inteiro. A educação, por mais que talvez não pareça, ainda é muito desigual na questão de gênero. E isso é uma grande parte. Olha, vocês estão dando um exemplo maravilhoso para quem está acompanhando o nosso programa de hoje, porque vou ser bem sincero, né? É um dos melhores programas mais ricos em detalhes de novas ideias que vocês estão trazendo para a gente. Eu fico muito feliz, né, de poder abrir esse espaço e sempre, sempre, já falei no início, ouvindo vocês e querendo que vocês procurem mais essas nossas conexões para mostrar exatamente esse trabalho que a Constanza falou, o que a Gabriela falou em relação à importância da saúde, do médico, né, dos profissionais da saúde da família, e a Grazi, principalmente também na atuação nas comunidades. Mas o que eu queria agora trazer para vocês é uma situação que me chama muito a atenção e que me deixa com uma certa preocupação, né, e quebrar tabus também, paradigmas. Que, por exemplo, que a Constanza, vou pegar o exemplo da Constanza agora, que falou da questão do absorvente, da menstruação, e que tem que fazer, de repente, um programa, como já acontece, se eu não me engano, recebi do nosso querido diretor Marcelo Leite, na Nova Zelândia, distribuição de absorventes. Você sabe disso, ô Constanza? A gente até falou disso no nosso projeto. Tem vários países, nesse ano passado e no começo desse ano, que estão começando a implementar uma lei de distribuição gratuita de absorventes. Em alguns lugares para escolas, se eu não me engano, eu acho que na Nova Zelândia é para escolas, mas tem vários outros lugares que estão começando com isso também. E o Brasil é um deles. A gente está aqui no Rio de Janeiro, tem um vereador com um projeto de lei que ia garantir a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas. Então, acho que é um movimento muito, muito interessante. Eu acho que nem a Grazi falou há um tempo atrás já, mas me remeteu isso. É uma questão que a política, a implementação disso dentro da política, realmente vai ajudar muito. Boa. E aí, o gancho que eu quero trazer por que eu te fiz essa colocação e falando de outros países? Porque muitas pessoas usam, né, famoso jargão, mais um mimimi dessa turma de mulheres e de meninas, mais um mimimi. E aí vou provocar a Grazi, vou provocar a Gabriela e vou provocar a Constanza. O que vocês interpretam, como é que vocês veem hoje essa frase de mimimi? Por que eu estou falando isso? Já entrevistei, já falei isso algumas vezes, uma menina chama-se Duda Esmarrito, e no passado, quando eu perguntei isso para ela, ela falou assim: Cadu, se mimimi significa eu mostrar para a sociedade ou para alguém que aquilo, para mim e para outras pessoas, significa alguma coisa que vai mudar, então é mimimi. Então, bato palma para o mimimi.
Então, Grazi, Gabriela e Constanza, vou começar pela Grazi. Fala pra gente aí o que vocês acham sobre essas temáticas quando são colocadas e são levadas para o lado do mimimi, dona Grazi. Vamos lá. O que eu acho do mimimi, né? Pega leve, tá? Pega leve, porque eu sei que é uma temática que vocês vêm todas com sangue nos olhos, e todos, né? Porque a gente sabe que não é isso. Isso não pode acontecer mais. O que as pessoas chamam de mimimi, para mim, é inclusive meu objeto de estudo na faculdade, e o meu TCC ele fala justamente sobre o impacto dessa desigualdade de gênero na educação, promovida pela educação formal, né, pela escola, na vida das meninas. E aí o que as pessoas chamam de mimimi, para mim, quando a gente perpetua a desigualdade de forma institucional, como a Constanza falou. Então, quando desde pequenininho a gente tem, na educação infantil até ao longo do ensino fundamental, a gente tem signos e códigos que separam meninas de meninos, né? O aprendizado. Então, por exemplo, a fila de menino é a fila de menina. Quando a gente tem brinquedos, na sala de aula, a gente tem brinquedos que são brinquedos voltados para o cuidado e para aquela coisa de ambiente familiar direcionado para as meninas, e brinquedos que exploram muito mais outras habilidades e conhecimentos para meninos. E aí, mais para frente, no fundamental, quando a gente tem salas de aula, salas de leitura, em que os livros de aventura e os livros que estimulam suspense, a criatividade, eles geralmente são aconselhados para meninos, e para as meninas geralmente são aconselhados livros de romance, livros de princesas e de histórias de amor. Mais para frente, quando o professor muitas vezes não é preparado, não sabe lidar com situações em sala de aula em que um aluno chama o outro de viadinho, ou então de mulherzinha, ou então que desmerece uma menina, e que fazem piadas com meninas quando elas estão menstruadas e se sujam, né? Então, aí o despreparo da escola de nunca abordar esse tema, né? E o que para mim é completamente sem sentido, porque as meninas elas vão menstruar, é um fator biológico que é o que vai acontecer, e a escola não tem preparo para lidar com isso. A gente não tem o assunto menstruação incluído no planejamento pedagógico da escola, né? A gente faz feiras de ciências, mas a gente não fala sobre todas essas questões do corpo humano que são muito específicas no corpo feminino. Então, o que as pessoas chamam de mimimi, para mim, é um ciclo que perpetua a desigualdade, né? Acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos muito isso. Gabriela, vamos lá. Você como enfermeira, como cidadã mesmo, como mulher, como é que você vê essa fala do mimimi? Como é que você interpreta isso? Como é que você vivencia isso? Olha, na clínica da família, como a questão tudo envolve saúde pública, não tem muita. Assim, a gente não tem muita dificuldade para abordar essas questões nas famílias. O que acontece é as mães, assim, mães que eu digo, mães de adolescentes, não quererem que a filha saiba de certas coisas, ou então, assim, quer entrar na privacidade da filha. E o que a gente aprende como profissional de saúde com relação à ética é que o adolescente ele tem o direito de se consultar sozinho, o sigilo, né, profissional. E aí essa questão assim que a gente se sente assim contrariado nisso que você está me perguntando, o que eu vejo no trabalho, na profissão, é essa questão da gente lutar pelo direito dos adolescentes de serem autônomos sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre a sua sexualidade. Assim, a gente não está influenciando os adolescentes a terem vida sexual ativa ou algo assim, mas a gente procura que eles saibam o que são cada coisa para se prevenirem.
para não ter uma gravidez indesejada, para não ter o uso incoerente de drogas ilícitas, sabe? Então, assim, para isso, eles têm que ter educação em saúde, eles têm que ter educação sexual, eles têm que ter, sabe, toda uma noção do que está acontecendo no mundo. E tem pais que criam os seus filhos de uma maneira que não fazem eles ficarem despertos para a vida. E aí acontece uma gravidez indesejada, acontece, assim, tantas coisas, né, que quando a gente quer fazer o adolescente se abrir, quer atuar com políticas de prevenção, né, de planejamento familiar e entre outras coisas, a gente tem esse embate com relação aos pais. Não eu, Gabriela, eu não tive essa experiência, graças a Deus. Eu tenho só 2 anos de profissão. As outros profissionais, né? Aí tem essa questão, que nem o caso quando teve a propaganda da vacina do HPV, quando a vacina do HPV entrou, assim, sabe, entrou assim em massa, entrou nas campanhas, o que teve de mães e pais, né, religiosos que não queriam vacinar as filhas porque achava que isso impulsionar o adolescente para a vida sexual, acreditar que o que gera imunidade é o casamento. Nossa, isso foi um problema de saúde pública enorme. E isso entra como o mimimi que você está abordando, sabe? Então, assim, isso na saúde, isso bem... Não é um tabu. Eu não quero dizer que seja um tabu, porque hoje em dia, graças a Deus, não tem isso com os Não, e é uma, jovens. não, e é uma colocação que você faz, essa do HPV que você traz é sensacional também, mais uma vez, Gabriela trazendo uma ilustração interessante para a nossa discussão aqui, né? Que, enfim, a ciência vai e colabora para acabar com uma doença, né, com uma infecção que é gerada e que, em muitos casos, gera o terrível câncer no útero, né, no colo do útero, e que mata, e que em função, muitas vezes, do HPV, né, do vírus do HPV. E que aí você trata isso como uma questão, entrando com uma política pública e com uma barreira, com um tabu dentro da questão da religião, da fé, enfim. Então, isso aí realmente é um problema que a gente precisa debater, conversar, trocar ideias para poder entender e não achar que isso, não, é mimimi, né? Não, a mãe, o pai não querem, e se a minha filha quer, não vai entrar nesse mimimi de ter que tomar a vacina, não. Porque também, certamente, a gente pode ouvir isso. Não vai tomar, se a galera quer tomar vacina para poder transar mais, para estar tudo liberado, né? Eu tenho certeza que a galera da saúde deve ter escutado isso muito. Então, é mais uma questão que a gente tem que refletir aqui com vocês. Constanza, vamos lá. Você é a mais nova dessa turma aqui e eu queria usar essa temática do mimimi também, que eu tenho certeza que acontece no teu dia a dia e muito, né? Não só pelo lado das moças, das meninas, mas também pelo lado das famílias dessas meninas e também dos meninos. Vamos lá. Solta o verbo, Constanza. Olha, Cadu, eu acho que o mimimi e o conceito de, sabe, apontar para as pessoas e falar isso é mimimi, para de reclamar, vem direto da cultura de tabu e dos estigmas que a gente tem na nossa sociedade. E isso é gerado por causa da desigualdade, certo? Então é tudo uma coisa que a gente tem que, pouco a pouco, ir desconstruindo. O mimimi, pelo jeito que eu vejo, eu na verdade gostei muito do que você falou, que a outra garota que estava aqui tinha falado, mas o mimimi, ou chamar alguma coisa de mimimi, vem da falta de educação. Porque eu acho que se as pessoas tivessem acesso à educação 100% sobre esses temas,
e acesso a informações, e acesso a histórias e relatos de pessoas que vivenciam esses temas, ninguém ia chamar de mimimi, porque o que é mimimi para uma pessoa é a realidade da outra. E é um problema que impacta a vida dela. Eu vi uma coisa outro dia que eu achei muito, muito interessante de falar, que é você poder ter a escolha de decidir se alguma coisa é mimimi ou não, já é um privilégio. Porque quer dizer que você não vivencia esse problema. Então, se você tem essa escolha, eu vou chamar de mimimi ou eu vou tentar aprender, eu vou tentar me aliar a essas pessoas e talvez até tentar ajudar. Escolhe a segunda opção, não escolhe chamar de mimimi, porque mimimi só desmerece a luta que as pessoas têm e desmerece as dificuldades, chamar de mimimi. E, sinceramente, hoje em dia, assim, que a gente tem internet e, bom, não todos, mas muitas pessoas têm acesso a essas informações, chamar de mimimi, hoje em dia, é uma coisa meio ridícula. Você está se autodesignando não educado e não querendo aprender mais sobre as Não outras pessoas. informado, não informado, né? Exatamente. Então, Muito bem. o mimimi realmente, hoje em dia está diminuindo um pouco, eu acho que porque nesses últimos anos questões de justiça social e de igualdade estão sendo mais faladas, o mimimi está virando mais uma declaração de ignorância do que realmente alguma coisa para você ofender outra pessoa. Ó, vou guardar essa sua frase também, né? Mais uma questão de ignorância do que vou juntar com a frase da Duda, né? Que se for de mimimi tá bom, estou mudando a realidade de algumas situações, tá ótimo, então vou guardar essa da ignorância. Perfeito. Queria trazer então nessa reta final um tema que eu acho que vai agradar as três também, que é a questão da informação e da utilização das redes sociais e como é que vocês veem isso? Se ajuda, se atrapalha o trabalho de vocês? Como é que vocês veem isso? Vou começar com a Grazi, que parece que tem um caso bacana, né? Para cima, que a gente só ouve falar de fake news. E, aliás, tenho feito muitos trabalhos em relação a isso como jornalista, convidado para várias lives e feito programas também. Programa na semana passada, aliás, semana passada não, esse programa já está, inclusive, no YouTube. Foi um programa que a gente fez com Francisco Barbosa, com Sérgio Carvalho, com o Luiz Santoro. Está no nosso canal no YouTube esse bate-papo sobre a informação e fake news. Então, depois você pode ir lá no nosso canal, no Razão Social no YouTube. Grazi, é com você. Conta que experiência positiva é essa em relação às redes sociais. A gente tem falado muito sobre o limite, né, do espaço do outro e o limite da comunicação, da informação, do que é vinculado. Mas eu acho que a gente acaba deixando de lado, ou então não dando a devida importância que as redes têm dado para impulsionar boas ideias, né, boas iniciativas. E aí, conectando muito com um pouco do que a Constanza faz, eu sou voluntária num projeto da Fundação ONU que se chama Grow Up. E aí é uma rede global com meninas muito próximas da idade da Constanza, ali no Fundamental 2. Me permite só pedir para você, assim, repetir como é que é o nome do grupo, porque acho que não ficou muito claro. Repete para a gente, Grazi. Tá. Através das redes, né, do Instagram, eu conheci um projeto da Fundação ONU chamado Grow Up Brasil. Grow Up, é isso? Isso, Grow Up. Aham, ótimo. E é um projeto global que reúne meninas em idade escolar para falar sobre igualdade de gênero e com uma plataforma muito legal, que é o Livro da Líder de Clube, que é um livro que compila várias habilidades de liderança em relação à igualdade de gênero para impulsionar essas habilidades dessas meninas. Então, a gente tem no mundo 2.000 clubes formados por meninas falando nas suas comunidades e nas suas escolas sobre o direito das meninas. E eu conheci essa comunidade muito bacana pela internet, pelo Instagram, procurando algum projeto para me voluntariar. E hoje eu sou líder regional junto com a Marina, que é uma menina que mora no interior de Minas Gerais, que vive um contexto completamente diferente do meu. E a gente pôde se conectar a partir dessa rede do Grow Up
e alcançar várias meninas, né? Então, hoje eu coordeno os trabalhos do Norte e Nordeste, e aí eu tenho contato com meninas e adolescentes que estão nos contextos mais diversos, assim, da Amazônia até o interior do Nordeste, e aqui no Rio de Janeiro também. E aí já pensando também em formas de ser propositivos, né? De mudar a realidade que está posta. Se não fosse as redes, muitas dessas ações eu jamais teria conhecimento, muitas dessas realidades jamais chegariam a mim. E hoje a realidade que eu tenho é mensagens que eu recebo no WhatsApp de meninas que moram em Ilhéus, meninas que estão no interior de Goiás ou que estão no interior de Sergipe, querendo montar um clube, falando e querendo falar sobre igualdade de gênero na escola, das formas mais diversas, assim, né? Porque às vezes a gente fala que habilidades de advocacy são coisas muito complexas, né? Promover igualdade de gênero deve ser um negócio muito difícil, que você precisa ter um mandato, ser alguém muito importante para fazer. E aí essas meninas mostram que, na verdade, você pode montar um cartaz explicando o que é assédio moral, assédio sexual, colar pela sua escola, fazer uma ação de panfletagem na porta da escola, isso já é promover a igualdade de gênero. E as redes, elas têm potencializado isso, têm aproximado a gente nesse sentido. Até com frente CDD também, né? Porque a Cidade de Deus hoje ela tem cerca de 50 mil habitantes, de 80 mil habitantes. E a gente não consegue chegar em 80 mil pessoas distribuindo cesta básica e kit de higiene, mas a gente consegue chegar numa galera que está na Cidade de Deus pelas redes sociais. A gente consegue chegar em pessoas, em doadores, em parceiros, tudo através das redes. A gente consegue todo dia fazer atualização das ações, fazer prestação de conta pelas redes sociais. A gente faz posts entrevistando e compartilhando um pouco da vivência de pessoas que estão morando na Cidade de Deus e que estão sendo beneficiadas. Todas essas ações, que são pequenas ações, mas que de fato mudam essas estruturas desiguais, que se não fossem as redes, a gente não teria metade da capilaridade que a gente passa a ter. E ó, só para aproveitar de novo o nome que a gente tem que divulgar, né, Grazi? É o Girl Up, de meninas, de mulheres para cima, é isso? Girl Up Brasil, porque a Girl gente Up tem as Brasil. redes. Isso, a gente tem redes de todos os países em que tem o Girl Up. Então, a gente tem as redes originais dos Estados Unidos, né, que é de onde o projeto nasce, tem da Índia, tem do Brasil, América Latina, China, então todos estão lá no Instagram, no Girl Up, né, Meninas pra Cima, Brasil. Bacana. Então, olha só, depois a Grazi vai trazer também os outros Instagrams que ela também ajuda na divulgação, tem aí do CDD, o próprio pessoal dela, então já a gente traz mais Grazi para saber a razão social dela e a divulgação das redes. Agora, Gabriela, nossa enfermeira e pós-graduanda em saúde da família e comunidade, como é que você vê hoje o uso das redes sociais? Te ajuda, te atrapalha? Você está em todas? Acha que isso tem sido ruim para divulgar informações? Como é que você vê isso? Não, pelo contrário, está sendo um grande meio assim de divulgação em informações, né, de saúde, saúde pública e, assim, na área da saúde está tendo muito isso, né? Tem muitos profissionais assim divulgando a profissão, o que aborda cada profissão, usando como forma de divulgação de trabalho, né? Tanto na enfermagem quanto na nutrição, na fisioterapia, na medicina, tem vários profissionais, né? A maioria mulher, que é uma coisa que eu também acho muito bacana, né? Essa visibilidade que está tendo no gênero. Mas, assim, de um modo geral, ainda mais agora na quarentena, está sendo um meio de divulgação em massa, tanto para reproduzir informações de utilidade pública, tanto na educação quanto na saúde, quanto para poder ser um meio de trabalho, né, do profissional mostrar o seu trabalho, aonde ele faz e como ele faz. Boa. Eu tenho um perfil profissional no Instagram que eu repasso as atividades da residência, tanto do meu primeiro ano quanto do segundo, né, que agora eu já estou terminando, e
bastante informações assim em saúde, tanto para profissionais, né, da área, que é uma troca conjunta, né, de práticas, termos técnicos, e também para a população usuária do SUS, do Sistema Único de Saúde, de como que funciona e está funcionando as clínicas da família durante e após a pandemia, o que é cada fluxo, o que é cada rede de atenção. O nome desse Instagram que eu estou usando, ele se chama Enfermagem de Família. Só que, por ser todo junto, o espaço de uma palavra para outra eu uso underline. Enfermagem, underline, D, né? D e E, underline, família. Bacana. Explicou bem, porque aí a gente também depois pode procurar lá e se informar numa plataforma e num perfil correto, num perfil sem fake news, né? Um perfil com boas informações. Muito bem, parabéns, Gabriela. Constanza Del Pozo, vamos lá. Vamos falar para a gente rapidinho como é que você tem visto as redes sociais hoje, o seu trabalho, e se elas têm, de alguma forma, ajudado realmente a multiplicar esse tipo de informação que você trabalha aí com o projeto Absorvendo Amor. Fala, Constanza. Bom, o nosso projeto, assim, desde o começo, a gente sempre quis usar muito as plataformas, o Instagram especialmente, que é a nossa maior plataforma, para falar sobre menstruação e desigualdade menstrual, porque senão a gente ia ficar preso só nas nossas escolas e nas escolas recipientes das nossas doações. E a gente queria expandir esse projeto para realmente abrir um espaço de conversa e ter pessoas que a gente não conhece, mas conversando sobre isso. E até teve uma consequência muito boa disso, que foram pessoas procurando o nosso projeto, mandando mensagem pelas redes sociais, perguntando se eles podiam expandir o nosso projeto para outras escolas, até outros países. Tem uma menina de Brasília que nos procurou e uma de São Paulo também. A gente está trabalhando com essa expansão, que eu acho incrível ver como a conversa realmente está se abrindo e tem mais pessoas falando sobre isso. Mas acho que especialmente durante essa época, né, de quarentena, de coronavírus, como você pode ter percebido, tem muitas pessoas fazendo lives no Instagram. É o momento de fazer lives, né, de fazer entrevistas. É o momento de usar essas plataformas, porque a maioria das pessoas estão em casa. A gente tem sorte de poder estar em casa, né, nesse momento, e de poder ter internet, de ter Instagram. E a gente está começando a seguir esses projetos. Então, a gente está tentando usar mais o Instagram, usar mais as nossas plataformas para educar e para ensinar e para fazer postagens e conversar e abrir debates. Então, está sendo muito, muito interessante. Bacana. Tem muitos, assim, com certeza as redes sociais trazem muitos problemas, né? Trazem muito fake news. Na verdade, eu me juntei com um grupo de voluntariados da Unicef, chamado Tamo Junto Unicef. É um grupo de voluntariados assim, do Brasil inteiro. São muitas, muitas, muitas crianças, adolescentes, da minha idade mais ou menos, para falar sobre o fake news e para falar sobre aonde que a gente pode achar a informação que a gente confia, sabe? E no nosso projeto, nos projetos que a gente vê como o meu, a gente sempre tenta voltar tipo, a fontes e recursos que a gente sabe que a gente pode confiar. Então, tem sido Boa. muito de ver a abertura dessa conversa e ver será que a gente pode falar isso? Será que a gente tem certeza que isso é uma coisa de verdade? Porque, afinal, somos adolescentes, não somos médicos, não somos experts nesse assunto. Então, a gente sempre tem que garantir que a informação que a gente está passando para frente não vai ser mais um pedaço de fake news. Porque, infelizmente... Excelente, excelente. Agora, desculpa te cortar, Constança, porque agora a gente tem que chegar no final do programa e saber de vocês, cada uma de vocês, vamos lá, a razão social. Então, vou começar com a Grazi Carvalho, universitária, educadora e articuladora social. Conta pra gente, Grazi, qual é a sua razão social? Então, a minha razão social, eu acho que ela vem se atualizando muito, assim, com tudo de experiência que eu tenho tido, mas acho que hoje a gente tem vivido um momento em que a gente sabe que representatividade importa, né? Então, cada vez mais a gente tem
A gente tem cobrado dos meios de comunicação, das empresas, das instituições, das marcas, representatividade, mas eu acho que a minha razão social hoje é equidade, é garantir que mais do que estar presente, ter um negro, ou ter uma pessoa, uma mulher falando sobre gênero, ou ter uma minoria social, a gente vai ter várias delas ocupando esses espaços de decisão, de poder e de fala. Então, acho que essa é a minha razão social hoje, né? Equidade para além da representatividade. Boa! Essa foi Grazi Carvalho. Rapidinho, suas redes sociais, rápido, Grazi, que depois eu vou pegar a razão social da Gabriela e já vou me despedindo. Tá, Grazi Carvalho RJ é o meu Instagram pessoal, mas dá para acompanhar alguns dos trabalhos que eu faço no @FrenteCDD, o @GrowUpBrasil e o @Mulheres do Brasil RJ. Boa, valeu. Obrigado, Grazi. Gabriela Carvalho, enfermeira e pós-graduanda em saúde da família e comunidade. Fala pra gente qual é a sua razão social. Levar informação de utilidade pública em saúde e poder divulgar sobre promoção da saúde, para as pessoas assim saberem se cuidar, não dependerem só assim de um profissional assim, nem pago e nem como é que eu vou te dizer? Não garantirem, conquistarem a sua independência no seu cuidado pessoal e nos seus direitos. Bacana. E suas redes sociais, Gabriela? Então, a minha conta, minha rede de pessoal no Instagram é Gabi Carvalho SH, o Gabi é com Y, e o profissional é enfermagem de família. Enfermagem, underline, família, de família. Enfermagem, underline, de, underline, família. Sem Boa. acento. Tudo direto, tá bom. Obrigado, Gabriela, também por você ter participado, já me despeço de todas. Vamos lá, agora a razão social da nossa jovem também aqui, 16 anos essa menina, hein? Do projeto Absorvendo Amor, Constanza Del Pozo, estudante e líder do grupo Meninas do Brasil RJ, qual é a sua razão social? Olha, quando você me perguntou isso, eu pensei em muitas coisas. Acho que tem muitas razões sociais. Só que quando eu fui ver, todas elas voltaram à igualdade. E o que eu gostei muito que a Grazi falou é a equidade, porque não a igualdade talvez não vai oferecer a mesma coisa para todo mundo, né? Então, acho que a igualdade e temas de justiça social é tudo voltado para isso, tudo enraizado nisso, né? Desconstrução da desigualdade, que é uma coisa longa, só que a gente consegue fazer e a gente está vendo isso mais e mais anos para cá. Bacana. E, além disso, acho que mais especificamente a igualdade na educação, não só a igualdade de gênero na educação, mas a igualdade de tudo dentro da educação, a igualdade de oportunidades, de educação de qualidade, e poder proporcionar mais informações, sabe? Educação que traz temas diferentes dentro dos currículos, temas além de matemática. Matemática é incrível, só que tem coisas muito importantes, tão importantes quanto, que não fazem parte dentro do nosso currículo de escola, sabe? Então, acho que a educação de qualidade e oportunidades, tudo remetendo de volta à igualdade. Muito bem, dona Constanza, que também trouxe a sua razão social. Suas redes sociais, Constanza, vamos lá. Bom, meu Instagram pessoal é @_ConstanzaDP. Só que vocês podem seguir o Instagram do meu projeto, que eu acho que vai ter muito mais a ver com isso, que é @Absorvendo Amor. Tudo junto. @Absorvendo Amor. Olha, meninas, eu queria agradecer de verdade a vocês. Foi uma experiência incrível bater um papo com vocês. Dá realmente muito orgulho de ver que vocês estão fazendo a parte de vocês na sociedade, pela sociedade. Quero encontrar vocês brevemente para a gente dar um abraço. Isso será possível, eu tenho certeza. E fica aqui o nosso compromisso de divulgar outros projetos que vocês queiram fazer essa conexão com a gente. Só mandar mensagem para a gente através de nossas redes sociais, que é o
Razão Social, ou através até do nosso Facebook, acompanhar também, divulguem a nossa página no Facebook, e eu tenho certeza que esse papo não acaba aqui não, tá bom? Muito obrigado a Grazi, a Gabriela e a Constanza, parabéns pelo trabalho de vocês, e a gente vai ficando aqui, o Razão Social, comigo, Cadu Freitas, volta na próxima semana para conectar mais ideias. Então, tchau, tchau!